Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 9 de setembro, uma sexta-feira, então é dia de fazer o resumão semanal e depois algumas crônicas interessantes de curiosidades ao redor do mundo. Mas antes eu queria falar uma coisa muito importante, pelo menos para mim. Eu acabei de chegar do velório do Paulo Velhinho. Paulo Velhinho foi um dos principais empresários da história do Rio Grande do Sul. Faleceu ontem, junto com a Rainha Elizabeth, na mesma data, aos 95 anos. Se você já experimentou vinhos da marca Grande União, ou já se aqueceu ou se esfriou, vamos falar assim, em um ar-condicionado Springer, então você foi tocado também por esse grande empresário aqui do Rio Grande do Sul que nos deixou hoje. Além disso, ele foi, durante muitos anos, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e, apesar de todo o sucesso empresarial, de todas as posições que ocupou, era uma pessoa fantástica, um sujeito com alegria de viver e, como a própria neta dele falou no velório, ele usou todos os cupons de vida que ele tinha. Foi embora aos 95 anos com uma vida muito bem vivida, então é um sujeito que nos deixa merecendo todos os parabéns. Então, boa viagem, seu Paulo Velhinho. E agora, gente, começando o nosso resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu destaquei especificamente um dado que chegou dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história daquele país, os assinantes de streaming ultrapassaram o uso da TV a cabo. É uma mudança de hábito que também deve estar se estabelecendo no Brasil e no resto do mundo. E nesse momento, naquele momento, indaguei: qual será o futuro da TV a cabo? Será que alguém aí que está me assistindo ainda tem saco ou tem paciência, falando mais educadamente, de esperar, por exemplo, o início de um filme num canal de TV a cabo, enquanto você pode pegar direto no streaming e escolher a hora que vai assistir? Me parece que essa tecnologia de cabo está com os dias ou quem sabe os anos contados. As velocidades atuais de internet já suportam muito bem esses streamings e ainda mais com a chegada do 5G e futuramente o 6G, certamente TV a cabo vai ser uma relíquia do nosso passado. Acredito que até vai embora antes da própria TV aberta. Na terça-feira, eu iniciei conversando a respeito da saída do então premier da Inglaterra, do Reino Unido, Boris Johnson, que foi condenado, especialmente pela classe política daquela nação, simplesmente por gostar de festa. O Johnson ele participou de vários momentos importantes da geopolítica mundial nos últimos anos e perdeu o poder simplesmente por gostar de se divertir, como aconteceu, como quase aconteceu, aliás, com a primeira-ministra lá da Finlândia. E aí, desenvolvendo um pouco mais esse assunto, eu toquei na questão da hipocrisia europeia em relação a seus hábitos ou suas práticas políticas. Então, os europeus são os grandes defensores do meio ambiente, mas em função da confusão que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia, houve o corte do gás e eles não demoraram muito para buscar reativar as então poluentes, agora conceitualmente limpas, usinas nucleares, assim como as termoelétricas movidas a carvão. Então, gente, quando esses líderes do velho mundo, a maior parte deles muito mal preparadas para o cargo que exercem, nesse momento da atual história, mas quando eles começam a condenar a Amazônia queimada, sem investigar, com opiniões muito parciais, muito, diremos assim, distorcidas por um objetivo político interno aqui no nosso país, vamos dar um desconto. Vamos olhar por um outro lado o que a Índia está fazendo. Não é nem a questão do meio ambiente, mas sim o pragmatismo da população daquele país, que é muito burocratizado em termos oficiais, mas o povão lá não está dando nenhuma bola para isso e faz funcionar aquele país que hoje é seguramente das nações de grande porte a que mais cresce no mundo e ultrapassou semana passada a Inglaterra e em breve vai ultrapassar a Alemanha, Japão e se consolidar como terceira potência econômica do mundo, acredito que ainda antes dos anos 30. Na quarta-feira, pessoal, não teve fora de curva, foi o feriado dia 7 de setembro. O que eu teria para destacar? Gente, nunca vi tantas pessoas em manifestações pacíficas aqui no Brasil. Acho que isso nunca ocorreu na nossa história.
Foram milhões de pessoas comemorando o 7 de setembro, não era bem protesto, era mais uma comemoração. Comemorando então 7 de setembro em São Paulo, Brasília, vão colocar Rio de Janeiro, Porto Alegre, que eu estou de volta aqui, olha o cachorrão Starosta lá atrás, enfim, em várias cidades do Brasil. Isso nos mostra o quê? Existia, algum tempo atrás, uma maioria silenciosa que realmente apoia o presidente Bolsonaro. A grande questão agora que eu coloco para os nossos espectadores, não fazendo nenhum juízo de valor e nem assumindo nesse momento uma posição política. Será que essa maioria silenciosa que elegeu Jair Bolsonaro lá em 2018, ela virou uma maioria ou uma minoria barulhenta? Isso nós vamos saber daqui a algumas semanas. E ontem, como não poderia deixar de ser, o grande destaque foi o falecimento da Rainha Elizabeth II aos 96 anos. Ela foi junto com aquela figura brilhante que eu mencionei no início do Fora de Curva, Paulo Velhinho. Elizabeth II reinou por 70 anos e alguns meses e foi seguramente a personagem global mais importante da segunda metade do século XX e uma das 5 mais importantes do século inteiro. Não esquecendo que no século passado, nós tivemos a Primeira e a Segunda Grande Guerra, além de grandes desenvolvimentos da área científica, colocando aí Nikola Tesla, Albert Einstein. A Rainha Elizabeth se insere nessa turma de notáveis que fez do nosso planeta um lugar melhor para se viver nessas últimas décadas ou no último século. Então aí voto que a Rainha Britânica tenha uma passagem bastante feliz, como acredito que esteja tendo. E hoje, sexta-feira, gente, o principal destaque, como havia previsto no quadro que vem por aí, foi realmente a liberação pelo IBGE dos dados do IPCA e Índice de Preços ao Consumidor Amplo referentes ao mês de agosto, uma deflação de 0,36%, seguindo-se a uma queda de preços de 0,68% em julho. Pessoalmente, gente, eu acreditava que a deflação ia ser maior. Mas essa deflação de agosto é um resultado também excelente, sim, ainda bastante pressionada pela queda da incidência de ICMS sobre combustíveis, energia e sobre telefonia, ainda não na devida forma, como nós vamos ver daqui a pouco. Por falar nisso, a operadora TIM não está repassando a redução de ICMS para os seus consumidores. Eu estou encerrando meu contrato com essa operadora e vamos mudar para Claro. Recomendo que os consumidores conscientes façam isso. Em vez de reduzir o preço da minha conta telefônica, eles estão aumentando. E eu não vou admitir isso. Liguei para a operadora, não deu solução na negociação, ou seja, não houve negociação. Não vou perder tempo com a Anatel. Uma empresa que tem uma política de desrespeito aos consumidores não merece estar aqui no Brasil. Mas aí, voltando para o núcleo da inflação e esquecendo um pouco meu desabafo pessoal, a queda de 0,36% do IPCA de agosto, como eu falei, ela foi pressionada na área de combustíveis, com uma queda de 3,37% no setor de transportes. A parte de habitação, onde entra energia elétrica, teve uma inflaçãozinha de 0,1%. A alimentação e bebidas, que é a pedra no sapato do brasileiro e do mundo em termos de custos de vida desde o ano passado, a alta de preços ficou restrita a 0,24%. Daqui a pouco nós vamos ver que o leite longa-vida assim começou a cair de preço. E esse fim do ciclo de altas dos laticínios determinaram, sim, uma inflação do setor de alimentos bem mais moderada que nos meses anteriores. E como destaque negativo, ou seja, a inflação alta desse mês, onde é que pesou? Setor de vestuário, vamos lembrar que agosto é véspera da primavera, então entra a nova coleção da moda e os preços sobem, lembrando daquele contexto. Em função da pandemia, muitas lojas de calçados e confecções fecharam e isso fez com que as lojas que permaneceram tivessem uma oportunidade de mercado, porque são mais consumidores para menos estabelecimentos, os preços naturalmente subiram. E isso deve continuar por algum tempo. No âmbito da saúde e cuidados pessoais, houve uma alta de 1,3%. Isso eu imagino, mas não tenho certeza, mas vou investigar mais a fundo nos próximos dias. É devido à alta da empregabilidade. Ou seja, as pessoas estão reconquistando renda, reconquistando emprego,
E um dos primeiros pontos de pauta de consumo de quem recupera a rentabilidade, recupera a vida econômica, é buscar um plano de saúde, porque realmente o SUS ainda apresenta muitas dificuldades. E com isso surge a oportunidade também, os planos de saúde tendem a aumentar de preço. De resto, educação aumentou 0,61%, ainda pressionado para a matrícula, para a rematrícula das universidades. Despesas pessoais, que é um saco de gatos, como eu já comentei em algumas edições anteriores de vídeo, foi de 0,54%. E, finalmente, o setor de comunicação teve uma deflação de 1,1%. Essa deflação, sim, são algumas operadoras, especialmente telefonia fixa, reduzindo o ICMS da conta mensal de seus clientes. Repetindo, a TIM ainda não fez isso. A Claro disse que iria fazer, a Vivo também está vendo como aplicar essa redução de ICMS, como beneficiar o consumidor, porque o dinheiro do consumidor não é da empresa, e a dona TIM ainda nada. Está omissa nesse sentido. E repetindo, estou largando a operadora, sendo que eu fui um dos primeiros assinantes da TIM lá no início dos anos 2000. E agora, especificamente, os vilões da inflação, quais foram? O limão com uma alta de 48%, está bem azedo esse limão, né? Tangerina, melão, batata doce, alimento infantil, aquelas papinhas que de vez em quando tem um amigo meu que rouba dos netinhos. Artigos de maquiagem, doce de fruta em pasta, ou seja, basicamente produtos da área da alimentação com forte sazonalidade. São mercadorias, são frutas, verduras que sobem na entre-safra, mas logo depois o preço cai novamente. Assim como as principais deflações desse mês de agosto foram morango, com uma queda de 23,27%, pepino 21,14%, a passagem aérea caiu 12%, em função também da queda do preço dos combustíveis, assim como a gasolina 11,6%. No total, o setor de combustíveis em agosto registrou uma deflação de 10,8% e ainda deve ter uma deflaçãozinha pelo mês de setembro, não em função agora do ICMS, mas sim pela queda do preço do petróleo no mercado internacional. Eu vi ontem, bateu abaixo de $90, como eu falei que ia acontecer. O viés do dólar também está de queda, apesar de um repiquezinho durante essa semana. E a confluência, a conjugação desses dois fatores vai fazer sim que o preço dos combustíveis continue a cair nas próximas semanas, e isso vai repercutir negativamente, mas negativamente no sinal negativo da inflação e positivamente no bolso do consumidor, provavelmente em setembro ainda. E depois uma coisa que eu acho que não devia cair de preço, devia subir, porque é muito ruim, ninguém merece comer esse treco, é a abobrinha, que caiu no mês passado e agora caiu mais 8,41%. Quem come isso aí, azar de vocês, eu não como nem de graça esse treco. E por falar em abobrinhas, vamos para a parte mais divertida do Fora de Curva agora. Vamos ver o que aconteceu de interessante nessa semana que a gente identificou. E aí, vamos imaginar o seguinte: você, sujeito moderno, uma sujeita moderna, como é que é o infinitivo aí, o sujeite? Agora eu não sei. Então, o sujeito é uma sujeita moderninho, assim, que gosta de fazer suas transações em criptomoedas. Chega um momento e você resolve resgatar, vai lá, uns 10 bitcoins. É um dinheiro razoável. Não me lembro quanto bitcoin está aí, acho que está em torno de 18 mil. Então, 10 dá 180 mil, uma grana preta. Então, vamos reduzir um pouquinho. Uma bitcoin. Resgata 18 mil dos seus investimentos. Aí não é um bom dinheiro para fazer um monte de festa. Mas lá a operadora que trabalha com você se engana nos códigos, nos números. E ao invés de depositar 18 mil, lhe dá um presentinho meio sem querer de 54 milhões de reais. Que legal, né? Mas o dinheiro, é claro, não é seu, foi um depósito por engano. Não foi o que pensou uma moça lá da Austrália. O nome dela, olha só que estranho. Teva Manogari Manivel. Vai ter nome estranho assim lá na Austrália. Mas a moça, na verdade, deveria receber alguma coisa em torno de $100 e recebeu 10,4 milhões de dólares. O que ela fez com essa grana toda?
Será que ela foi devolver para a operadora? Ligou para eles dizendo: olha, acho que tem engano aí. Não, ela pegou a grana, dividiu em 6 contas, deu de presente para os parentes, um monte de dinheiro também, comprou uma mansão e espalhou a grana por tudo que é canto. A operadora ficou 7 meses atrás desse dinheiro até que encontrou a safada. E está exigindo na justiça e conseguindo que ela devolva toda a bijuja que ela pegou de maneira inapropriada. Pelo que fala a reportagem aqui, dos 10,4 milhões de dólares, conseguiram resgatar só 14 mil. Aí vai ser um trabalhão para recuperar o prejuízo. E que nome estranho dessa australiana. Vou repetir. Teva Manogari Manivel. Isso aí, não sei de onde veio. E aí, gente, sexta-feira, quem pensou num bom churrasquinho, não na sexta, assim, já de noite, a pessoa está cansada do trabalho, é melhor tomar um drink. Mas um churrasquinho no sábado ou no domingo é uma boa? Eu tô pensando em fazer isso. Só que, se eu morasse na cidade holandesa chamada Haarlem, eu simplesmente não conseguiria saber aonde comprar a melhor carne. Sabe por quê? Porque aqueles malucos proibiram propaganda de proteína animal dizendo que faz mal para a atmosfera. Como é que os holandeses ou holandianos vão fazer seu churrasquinho se não tiver as melhores ofertas dos melhores açougues? E daí falam no efeito estufa. Efeito estufa que é bom é aquele que a gente se enche de churrasco e fica aqui, ó, barriga cheia. Isso é efeito estufa. E agora, gente, vamos lá para a Ucrânia, que está em guerra. A cidade de Kharkiv frequentemente é bombardeada. Inclusive um certo jardim zoológico que vive uma chimpanzeia chamada Xixi. Ela simplesmente descobriu como abrir a portinhola da sua jaula e resolveu dar uma passeada pela cidade, mesmo com esse tal de toque de recolher. E andando por ali, por outro lugar, entrando num bairro, saindo no outro, alertando as autoridades, mesmo com a guerra, foram atrás da Xixi. Só que a Xixi não queria voltar para a jaula. Ela teve que ser convencida para voltar para o reduto dela. Como que fizeram isso? Com mimos. Deram um docinho, presentearam ela com uma capa de chuva, deve estar começando a chover lá na Ucrânia nesse momento, e também deram de presente uma bicicleta para ela ir pedalando direto para sua jaula. Pessoalmente, eu acho que ela até nem sabia que estava sendo enganada, que estava sendo mimada para ser enganada. Só achava que estava agradando ela. E entrou de bicicleta e tudo dentro da sua jaula. Como ela deve estar se sentindo uma trouxa agora, né, gente? E pessoal, e pensando nisso, será que muitas vezes a gente não é mimado para ser conduzido a uma situação na qual a gente não tem escapatória? Vamos pensar nisso, enquanto por hoje eu encerro o Fora de Curva de sexta-feira, desejando para vocês, para cada um baita de um final de semana, um excelente sábado, um ótimo domingo, descansem bem, porque, como nós sabemos, segunda-feira, a encrenca toda recomeça. Então, um bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no canal, marcar o vídeo com like e compartilhar esse material com a sua rede de contatos se gostaram dele, evidentemente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço em cada um. Um baita de um final de semana. Até breve. Tchau.